é esse barulho que está se fazendo em torno da música Auê, A Fé Venceu. Eu acho que é esse o nome da música, né? Tá aqui na minha anotação. Auê, A Fé Ganhou. E eu queria saber se você escutou essa música ou não. Não. Não, do Coletivo Candeeiro. Eu só ouvi o Auê do Auê. Eu só ouvi o Zum Zum Zum. Porque assim, o Rodolfo, eu nunca fui o cara do hype. Certo. O que tá falando aí? Eu vou gravar um vídeo aqui pra falar, não sei o que. Eu nunca fui esse cara. Mas não te cobram por isso? Porque você é uma referência hoje? Cobram. Mas eu não tô nem aí. Porque assim, é muita gente, eu não sei, pode ser uma maldade em mim. Mas é muita gente só querendo surfar, entendeu? Na onda. Então deixa os caras falarem. Tem muita gente boa falando. Que gosta de usar o hype e é bom. A pessoa é boa pra falar. Então, eu li algumas coisas de alguns irmãos e me dei por satisfeito. Falei, eu não tenho aqui a contribuir. Mas, com toda sinceridade, eu nunca escutei a música. Então, eu só escutei os cortezinhos lá que o pessoal falou. E eu devo ter visto desses cortes, talvez uns 3. Então, você viu o Tassos? Não. Falando, o Tassos lançou um vídeo hoje de 8 minutos. O Tassos, grande Tassos. O que ele falou? Ele fez uma... Ele é professor, aqui, né? Várias vezes. Foi na minha casa, meu. Olha, ó. Foi a comer. Tá vendo? Eu conectei os dois. Eu nunca fui na casa do... Você vai. Tá bom. Pô, já te chamei várias vezes também, cara. Deixa eu deixar claro uma coisa. Mas o Tassos, ele falou o quê? O Tassos fez uma análise muito profunda, porque ele é muito profundo nas colocações dele, né? E ele, como professor... Ele se aprofundou e separou o vídeo, a música em 4, tá? Teoricamente, ele achou que a ambiguidade da música não é bom para o mundo evangélico, para o mundo gospel. É o que eu penso. Há uma ambiguidade na música, ok? Não é a primeira vez que músicas evangélicas vem trazendo uma mensagem ambígua. Que você dá para você cantar ela para Deus ou para tua mulher. Aí você fala assim, como assim? Não tô falando essa, mas algumas tem essa talvez até propósito, não sei se é por querer, porque é quase impossível ser sem querer, né? Cara, a pastora Sara Shiva esteve aqui no ano passado, 6 horas de live com ela, tá? 6 horas com a pastora Sara Shiva. E ela disse a mesma coisa, ela falou, Rodolfo, eu conheço pessoas que escrevem, compositores, que eles só mudam a mensagem final. Então, ao invés de ele colocar para Jesus, ele coloca para o meu amor, ele coloca para Jesus, então ele vai mudando o som, a letra, e ele escreve. O cara que escreve música para sertanejo, ele também escreve muitas músicas cristãs. Eu falei, sério, pastora? Conheço vários. Sério? Conheço vários. E eu falei, isso é interessante porque eu ouvi de um pregador uma vez que o louvor ou a música, ele te remete para o lugar de onde ela foi criada. Então, quando a pessoa escuta um funk, um senta, 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 automaticamente você te remete para o lugar de onde ela foi criada. Quando você escuta um louvor, automaticamente ela te remete para o lugar de onde ela foi criada, ok? Essa é a concepção que eu tenho. Mas só para justificar que a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo nesse podcast, já estava marcada há muito tempo. Bem antes de acontecer esse negócio aí, dessa música, desse Away, desse fuzuê todo. Coincidiu de você vir aqui, César, sendo uma referência, meu amigo, e a música tá no momento. Se você não quiser... Não, mas eu não reclamo de falar. O que eu tô dizendo, eu também não gosto de surfar no hype, o que entendeu? Eu tô dizendo é que eu não sou o cara do hype, assim, de... o que estão falando? Então é disso que eu vou falar. Eu nunca fui, entende? Sim. Mas é assim, Rodolfo, Deus, ele coloca a gente em locais e situações e posições... Porque lugar é uma coisa, posição é outra coisa. Entende? Deus coloca Explica. a gente... Não, porque lugar é onde você vai, posição é onde você chegou. E aí Deus coloca a gente em posições e lugares que as pessoas cobram da gente alguma coisa, porque eles enxergam a gente como uma base, uma referência. Eu sigo sempre o César. Do que ele está falando sobre isso? E eu nunca fui esse cara. Então, eu até falo isso repensando em me posicionar mais sobre isso. Porque você entra na minha rede social, eu estou lá gerando conteúdo todo dia, 2, 3 vezes por dia no YouTube e postando alguma coisa ou outra no Instagram. Mas eu não fico pegando as coisas que estão na crista da onda para ficar falando, entendeu? Entendi, claro. Mas eu tenho que repensar isso, é um problema comigo mesmo. Não, então, é que assim, cara, coincidiu, tá? Da gente
de você estar aqui hoje e reverberar tudo que está acontecendo sobre essa música. E como você, César, que eu já não canso de falar, que você é um cara que estuda muito a Bíblia e que você tem esse lado, que você também já foi da Umbanda de ser cristão, eu acho que é muito pertinente a gente falar de algumas coisas que a música traz. Até porque eu também fui da Umbanda antes de eu ser cristão. Eu só ouvi os cortezinhos lá que o pessoal estava fazendo da música, né? Que parecia um tipo de um show que eles estavam, alguma coisa assim. É uma gravação de um DVD. Foram 49 minutos, na verdade, de música. Pois é, era então era um clipe, né? Não era um DVD. Então, era a gravação de um DVD. Na verdade, era isso. Era a gravação de um DVD. Então, veja, o que eu vi ali é a ambiguidade, né? Se você pegar, por exemplo, palavras que são geralmente palavras que são vindas ou sempre usadas mais nesse nicho do culto afro e trazendo para a fé. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu me converti, eu me assustei porque na Bíblia fala Oxalá, e eu não sabia. Oxalá? É. Mas no centro do meu pai a gente falava quase todo o trabalho. Oxalá. É. Então, mas em que versão você está em Oxalá? Não na versão aqui Brasil. Revista corrigida, não, em português. Em português? Em português. Você tem uma tradução que fala Oxalá? Algumas. Eu posso dar uma busca aqui e te falar. Não, fica tranquilo. Então, em casa você vai buscar. Então, para mim era uma palavra que era vinda sempre, tipo, lá do culto afro e tal. Aí eu falei, Oxalá e tal, como assim? Do que tá falando tal? E aí eu fui pesquisar e falei, não, então, é como se fosse um desejo, né, e tal, então tá tudo bem. Mas quando eu vi essa palavra essa primeira vez, eu me lembro que me deu um negócio, assim, eu tava lá no culto, o pastor foi ler o texto bíblico e mandou o Oxalá. Eu falei, opa, peraí, onde é que eu tô mesmo? E aí... depois eu fui entender que essa palavra, na verdade, se ela está na Bíblia, então é muito mais antiga do que a própria Umbanda, Umbanda que é uma religião brasileira. Né? De 1901, né? Você sabe que curioso, uns anos atrás, falando com a minha mãe, ela se batizou numa igreja pentecostal, bem pequenininha. Essas igrejas de interior, que tem 20 pessoas, sabe? Certo. 30 pessoas. E quando eu mandei um louvor para ela, do Morada, que fala Yeshua, né? Yeshua também. E aí, cara, ela mandou para mim e falou assim, Dodô, que música é essa que você me mandou que tá falando de Yeshua aqui? Eu falei, mãe, Yeshua. Você só vai procurar na Bíblia, Jesus era chamado de Yeshua, né? Vai em alguns, e vai em Mateus e Marcos, você vai encontrar isso, mãe. Ela falou, mas meu pastor nunca fez referência a isso. Você vê que algumas igrejas ainda, elas meio que pararam no tempo do estudo, né? Então, e algumas coisas ainda refletem de uma forma negativa. E aí você está falando de um texto que de uma palavra que é bíblica e hebraica, e aí o pastor nunca falou, porque talvez nunca teve a oportunidade de estudar e tal, tudo mais. Mas você vê que interessante. Para ela é um gatilho, porque Yeshua, ela falava, tá falando de Yeshua. Eu também tive essa impressão. É mesmo? Na minha época, exatamente. Então, vai dependendo de quem canta, né, velho? Você fala, o fonema sai diferente. Do que ele tá falando mesmo? Como é que é isso? Então, muito interessante. Mas, pra eu te colocar aqui no mesmo texto, depois você procura aí Lucas 14, 15, porque eu queria que você explicasse de verdade eclesiasticamente, apologeticamente, o que fala desse banquete, porque teoricamente essa música ela é embasada nesse grande banquete, ok? E a música começa assim, eu vou ler aqui, ó. Pode entrar, eu ouvi. Pode entrar, eu ouvi. Alagou o olhar quando o lustre está no chão. Onde os meus estão? Com a folha eu aprendi como se deve cair, e agora com as mãos estendidas você quer me levantar. Diz que aqui é meu lugar, com as minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas. Com a folha eu aprendi como se deve cair, e agora com as mãos estendidas você quer me levantar. Diz aqui é o meu lugar, com as minhas roupas, minhas falhas, minhas birras.
Aue, 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 aue. Aí começa a cantar, e esse é o grande refrão dele, é um refrão chiclete que fica na cabeça, né? Com a folha eu aprendi a cair, fala de novo disso. E aí vem a segunda parte da música, que fala aqui, ó. Agora que Zé entrou e todo mundo viu e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia rodou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. E repete de novo, agora que o Zé entrou, todo mundo viu e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu, agora que a fé ganhou e Maria sambou. A sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Eu não entendi bulhufas do que está querendo dizer essa segunda estrofe aqui dessa música. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu e todo mundo olhou e todo mundo riu. Cara, isso daqui na Umbanda é a manifestação de Zé Pilintra. Quando ele entra, que todo mundo ri, que todo mundo fica alegre, quando a entidade chegava a incorporar ali num Pai de Santo. E quando eu falar que Maria sambou, eu queria uma referência bíblica sobre Maria sambou. Sabe, porque para mim aqui tá falando ou de Maria Padilha, ou de Pombagira, que fica rodando com a saia. E alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Que cor que ela mostrou? Uma saia vermelha? Será? Porque até no clipe, até no vídeo, a moça que canta, uma das vocalistas do coletivo Candeeiro, estava de vermelho, fazendo alusão, talvez, às rodas de gira. Aí, quem nunca entendeu a religião umbandista, talvez vai criar uma resistência, mas eu já fui de lá. Quando a saia rodada da Pombagira, que era uma saia vermelha, rodava, você imagina isso dentro de uma igreja, uma mulher girando com uma saia vermelha. Vai incomodar quem tá lá, Você entendeu? Porque existe a questão da moralidade. Todo mundo ri, porque a Pombagira, na hora que ela entra, ela dá aquelas gargalhadas. Tal. Isso, enfim, eu acho assim, Rodolfo. É nítido que a pessoa quis trazer aqui uma ambiguidade, entendeu? De que uma coisa serve para isso, serve para essa fé e serve para a fé cristã e tal. Mas eu acho que é igual aquela outra música da menina do Marajó, que fez um auê terrível assim e tal, e passou depois, né? Ninguém mais fala mais dessa música. Mas então, porque teve um conteúdo muito político ali, né? De denúncia, né? De maltratos às crianças que são ali de forma... Então devia ter continuado, né? Porque essa pauta é importante. Né? A pauta o Mas Brasil, a Damares levantou essa pauta e também antes, foi calada, né? Essa pauta a Damares trouxe essa pauta antes. O Brasil hoje é um dos países que mais tem o tráfico infantil para prostituição infantil e tudo mais, Sim. especialmente no norte. Então aquilo que a menina falou era verdade. Agora, mas passou, ninguém mais fala dessa menina. Ninguém mais fala dessa menina, dessa Sim. moça. Então eu acho que daqui 2 meses ninguém mais vai estar falando dessa música. Mas não está cantando ela nas igrejas? Não. Assim como não está cantando a música da menina. Mas nitidamente a música da menina, César, você não vê que é uma diferença? Porque, por exemplo, aqui a gente está falando de uma coisa totalmente diferente da menina de Marajó, você entende? Aqui provavelmente é uma música que teoricamente vai alegrar a igreja, se ela for cantada e manifestada da forma certa, e a do Marajó não, é uma música mais... Então vamos lá. Então, é uma música mais triste. É um protesto. Perfeito, é um protesto. Perfeito. Eu acho assim, que essa música nova agora, como que chama essa música? Coletivo Candeeiro. Eu acho que ela vai ser cantada em algumas igrejas, essas igrejas que procuram o hype, né? Que procuram divulgar essas coisas. Tem infelizmente, que está procurando bombar. O que está no hype aí? É o missionário que tem 14 anos que fala bobagem? Então é ele que eu vou trazer. Uhum. O que está no... Então, quer dizer, não há preocupação, não há curadoria para a pessoa... ir em algumas igrejas. Alguns pastores não têm curadoria nenhuma, não tem o cuidado, né? Não tem cuidado, não tem filtro nenhum para chegar e falar assim, é isso aí que tá bombando?
Ah, mas aqui tá falando de é uma dubiedade com um culto que não é da fé cristã, tal. Não importa. Traz. Quantas pessoas, quantos views? Então, é na minha igreja que tem que cantar. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Logo, logo vocês vão ver esses caras cantando nessas igrejas que gostam desse tipo de... Igreja séria não vai acontecer. Séria, não vai acontecer. A gente fica ali numa linha tênue, porque eu não quero ser muito religioso quando eu começo a analisar essas coisas assim, sabe? Eu nem entro nessas discussões também, porque eu não gosto de religiosidade, sabe? Aquelas pessoas, tem que ser, o crente só tem que usar de terno e gravata e não sei o quê. Eu acho que isso fere muito as coisas que Jesus tem ensinado. Mas quando eu escuto, principalmente essa estrofe aqui, ela me incomoda. E ela me deixa um pouco sensível a algumas coisas. Porque você, César, você acredita que existam, tá? No plural, pessoas que escrevam e estão cantando hoje, que estão no mercado gospel, fonográfico, que fazem essa música para ser tipo um infiltrado na nossa igreja? Tipo, trazer um outro tipo de religião e se aflorar ali dentro. Claro. Não sei acredito. se você conseguiu entender, Acredito. sabe? Pra falar, eu vou escrever essa música gospel aqui e todo mundo vai cantar, mas essa música aqui, eu tô dedicando ela a Satanás e ninguém sabe. Acredito que pode acontecer. Tempos atrás, eu não sou um cara da música, tá? Na verdade, eu escuto pouca música. Então, eu não sou um cara Se você começar a perguntar as músicas, eu não sei. Mas eu sabia que, pouco tempo atrás agora, o louvor que estava em número 1 das paradas, aí, acho que tipo do ano passado, retrasado, ele era um louvor feito por um cara que não é cristão, não é da igreja, não sei se ele é cristão, mas ele não é evangélico, e que o cara faz música do carnaval. Não sei se você lembra disso. Então, Eu lembro disso. Do carnaval, velho. O cara faz música de escola de samba. Uhum. Não é que ele é ex. Não, ele é pastor. Não, você não entendeu. Ele não é evangélico. Ok. E ele escreve para música de escola. Não é que ele escrevia e agora ele é evangélico. Escreve. Não, ele escreve, fez um louvor e o louvor ficou em top 1. Todas as igrejas cantavam. Meu Deus, entendeu? Cara. Então isso acontece. Olha que comentário interessante aqui de quem está nos assistindo. Eu vou até ler aqui. É do Alves GD. Alves, obrigado pela sua audiência, tá? Eu prometo que eu vou ler algumas das perguntas, das coisas que vocês estão colocando aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Interessante o comentário dele, tá? Eu até concordo em parte aqui. Era só uma música bem ruim e os crentes tornaram um sucesso. É isso aí. Falando muito para o mundo gospel secular. Triste, era só uma péssima música. Cara, eu sou obrigado a concordar com esse cara. Era só uma péssima música. Então, que todo mundo pegou e levantou. Falou, vamos colocar no hype aí. Os caras desse louvor aí, dessa música aí, tem que falar assim, obrigado aí os evangélicos e tal, porque fez nossa música chegar em lugares inimagináveis. Exatamente. Eu concordo, cara, eu concordo. Muito bom isso aqui, né, cara? Muito bom esse comentário, cara. Sensacional. Aqui, achei na internet, ó. A música Tá Chorando Por Quê? É uma das mais executadas nas igrejas evangélicas. É escrita por um cara que escreve carnaval, funk, não sei o quê. E não é ex, que ele foi lá no meio ainda. Falou, vou escrever uma música pra Deus aqui. É o mesmo cara que escreveu o Lepo Lepo. É o mesmo que escreveu o Lepo Lepo? Claro. Tá. Então essas coisas acontecem. Mas o fato dele não ser um cristão, isso tira ou exime a responsabilidade dele ou o dom dele escrever uma música para Deus? Não. Ele pode, não tem pecado nisso. Não pode. Agora, a igreja, ela tem... Então aí a gente tem que pensar se a gente está usando 2 pesos e 2 medidas. Porque, por exemplo... eu sou apologista da década de 90. Então, na década de 90, a gente começou a levantar a questão do Voz da Verdade. Certo. O Voz da Verdade, ele é... Cara, pega meus debates aí com o Carlos Moisés, do Voz da Verdade, o líder do Voz da Verdade. Eu fiquei até sem jeito, porque, assim, o máximo de respeito para aquela voz... Não, o Carlos Moisés, cara, cantando, você tá maluco, não tem Diante do Trono. O Voz da Verdade era o que o Diante do Trono queria ser quando crescer. Bom, aí, só que é o seguinte, o cara é um herege, né? Porque ele não crê na Trindade. Não crê? Não crê na Trindade. Aí, Conhece, você né? fala assim, caramba, eu vou debater com o cara,
Debati com ele, eu como debatedor, não como Ok. mediador. Foi um bom debate, tem mais de 1 milhão aí, enfim, tá, 1 milhão. Aí, só que eu respeito ele como cantor, até como compositor. Pessoalmente, eu nem acho que tenha grandes heresias ou que tenha heresias nas músicas do Voz da Verdade. Gosto da música do Voz da Verdade. Só que a gente fez uma campanha muito grande na década de 90, final de 90, começo do ano 2000, e as igrejas pararam de tocar o Voz da Verdade. Muitas igrejas pararam de tocar o Voz da Verdade. Aí se tem esse filtro para o Voz da Verdade, que nem é uma música herética, na minha opinião, e por que a gente vai permitir a música do cara que nem serve a Deus? Entende? Uhum. Então, de uma mesma fonte, tá água doce e salgada, como é que fica todas essas questões? Então, ou a gente abre mão do filtro e vamos cantar deixando o filtro lá na ponta, só para saber se a música é boa teologicamente ou não, e não importa quem escreveu, ou então o que funcionava para o Voz da Verdade também tem que funcionar para essa UE, ou para outra música, ela tá chorando por quê? O que você acha? Eu acho que tem música, tem 3 tipos de música. Eu acho que tem música sacra, que é música que é feita para louvar a Deus. Ok. A música sacra é para louvar a Deus. Uhum. Eu acho que tem música secular, que é uma música que não é feita para louvar a Deus, que pode cantar a vida, pode cantar As conquistas, as lutas, o dificuldades, novo o amor, tudo bem. E tem a música profana. A música profana, que é aquela que é anti-Deus. Então tem uma música que é para Deus, uma música que é anti-Deus, e no meio do caminho tem uma música que não tem nada a ver com Deus. Mas que também não está ofendendo Deus. Então, eu tenho 3 potes para colocar a música. Então eu vou ouvir a música, essa aí é anti-Deus, não tem como eu baixar essa música, não tem como eu ouvir essa música a segunda vez. Estou ouvindo aqui porque está passando no carro na música, mas eu não vou. Então eu tenho essa separação aí. Perfeito. Tem 3 tipos de músicas. Eu acho bacana o que você falou agora. E você citar também, cara, Porque se você Voz for, da Verdade. Porque se olha, você vou te falar. se você for ver, por exemplo, tem música evangélica que canta nas nossas igrejas que não tem nada de evangelho. Tem nada de evangelho. Essa é uma colocação que eu ia te fazer aqui agora também. Entendeu? Que pouco fala sobre Jesus, né? Tem outras músicas que estão no quadradinho do secular que são mais evangélicas do que as músicas evangélicas da igreja. Então, quem quiser, não dá para colocar aqui, senão derruba, eu acho. Claro. Mas por causa do direito autoral. Dá um Google aí na Amelinha. A Amelinha, ela é esposa do Zé Ramalho. O Zé Ramalho. Amelinha. É. Tem um álbum chamado Amelinha do Forró. Tem uma música chamada Jesus é Verbo. Jesus é Verbo. Aí você fala assim, peraí, então é uma música secular, né, pastor? Porque ela não é cristã, não é evangélica. Tá bom, coloca aí como música secular. Escuta essa música e depois você não fala pra mim se não é uma pregação. Gente, lição de casa pra vocês aqui que estão assistindo, tá bom? Amelinha. Amelinha do Forró. Amelinha do Forró. E a música chama Jesus é Verbo. E a música chama Jesus é Verbo. Depois vocês vão lá no meu Instagram, @Rodolfo Marins. Escuta e lá, me conta a Rodolfo, experiência depois. de vocês. Depois eu Escuta lá, quero compartilhar a experiência com vocês depois, tá bom? Que loucura isso, cara. Que coisa mais Tem maluca. pergunta aí? Assim. Não, tem bastante pergunta aqui, mas eu quero me concentrar aqui, porque se eu começar a ler as perguntas agora, eu desvio aqui por causa do meu TDAH, eu desvio do que eu tô falando. Não pode né? desviar. Então eu não posso desviar daqui. Quando a gente escuta essa música, Aue, e eu vi a explicação, é Marcos Tales o nome do cara? Como é que é o nome do cara que escreveu a música, cara? Me ajuda aí, gente, vocês estão assistindo. Se você quer o Coletivo Candeeiro... Mas o que ele falou? Não, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, gente, vocês que estão criticando a música, vocês precisam estudar um pouco mais sobre a Bíblia. Porque eu faço uma referência aqui à questão do banquete de Lucas 14:15. Então, assim... existe todo um estudo bíblico para a gente ter colocado essa música, ter escrito não só essa, mas dentro do nosso álbum, que é um álbum que dura 49 minutos, se você procurar no YouTube, você vai ver outras músicas deles, que também tem outras letras tão capciosas como essas, entendeu? E eu fico me perguntando, César Cavalcante,
Será que todas as pessoas que estão sentadas no culto de domingo ali, que é o culto da família, todas essas pessoas são pessoas profundas em Bíblia, que elas vão escutar uma música e automaticamente elas vão entender o que está acontecendo, principalmente se for uma música tão intrínseca dessa forma, porque não tá, se você não tem a Bíblia na mão e você não é um estudioso da Bíblia, você não consegue entender que ela está fazendo essa referência. Olha, eu estudo a Bíblia há muitos anos, eu não faria essa referência. Tá vendo só? Mas assim, a pessoa pode estar pensando naquele texto, naquele momento, e tal, mas eu não lembro aonde é a referência aqui. Porque, por exemplo, aí vai a minha questão de debatedor, né? Eu falava, tá, me mostra qual é o texto aqui, nessa letra aqui, qual é a alusão à parábola da grande ceia ali, do cara que falou, fiz uma ceia, aí o cara, eu casei, não posso ir, o outro, eu comprei um campo, não posso ir, o outro, eu não lembro o que ele fez lá, não posso ir, e aí ele falou, tá, então chama qualquer um e vem. Mas o que esse texto aqui tem a ver? O que essa música, a letra da música que você cantou, que você leu aí tem a ver? Então, eu não consigo reconhecer. Mas a gente tá falando de poeta, né? Então, poeta é uns negócios que o cara fala uma coisa que quer dizer outra, então eu não sei. Licença poética. Exatamente, então... Então Não, vamos pintura, dizer que é Lucas 14, o que ele falou? Começa em Lucas 14, Não, Lucas 14, verso 15. Aí tá no 15, aí do 15 em diante, Então, né? então não é que a música, a Way, fala de Lucas 14, é sabor Lucas 14. Aí seria mais ou menos. Meu Deus do céu, até você entrou Já nessa que você tá falando do hype. Até você entrou nessa trend. Então não é né? Lucas 14, mas é sabor Lucas 14. Aí tudo bem. Até você, César Cavalcante, entrou nessa também, pô. Ó, Lucas 1, a cura, né? Ele fala a cura de um hidrópico. Aí depois vai lá no 15. Aí 14 e 15, capítulo 14, verso 15. aí começa, né? A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. E ele, porém, respondeu, certo homem de uma grande... É essa daqui, não é? E assim vai. Né? Então, se você fosse debater com essas pessoas que estão falando que essa música é uma alusão a Lucas 14, você ia falar, tá, me põe aqui. Em que momento aqui da ceia, da parábola da ceia aqui, que faz alusão a essa mulher com a saia rodando e o pau quebrando, não sei o quê? Porque aí o cara, vamos lá, o cara falou assim, vamos lá, versículo 16, disse 16. Assim, palavras de Jesus, certo homem deu uma grande ceia, convidou muitos. A hora da ceia, ele enviou o servo para avisar os convidados. Podem vir, tá tudo pronto. E aí, um a um começaram a excusar-se. O primeiro diz, eu comprei um campo, eu preciso ir lá ver. Então, rogo que me haja por desculpado. Né? O outro disse, eu comprei 2 juntas de boi, tem que experimentar. Então, rogo que me haja por excusado. Eu casei, não posso ir. Voltando o servo, contou ao senhor. Então, ele irado, disse ao dono da casa, sai depressa pelas ruas, becos, traz aqui os pobres, aleijados, cegos, coxos. Depois disse o servo, o senhor está feito como mandaste, mas ainda há lugar. E ele disse, sai pelos caminhos, atalhos, obriga todos a entrar, até que a minha casa se encha. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Esse texto ele está falando da ideia de que Jesus vem para os judeus não recebem, e aí os outros, que são chamados pelos judeus de cães, os gentios, sim, eles são convidados. Ok, agora vamos lá para a musiquinha lá e segunda estrofe. Tenta achar. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu, ninguém se acostumou. Será que ele está falando de todos os Zés que não tinham sido convidados ali? Mas se ele entrou, para você rir, você tem que estar lá dentro, né? Os caras não entraram. Os caras não Agora foram. Que o Zé entrou, ele colocou aqui. Então, para todo mundo rir quando ele entra, você tem que estar lá dentro, né? E na Bíblia eles não tinham entrado? Não, eles não foram. Eles não foram. O dono convidou as pessoas, ninguém foi. Ninguém foi. Aí ele foi buscar os pobres entraram. Então, mas será que a música não está falando desses pobres que foram convidados depois? Será que esse Zé aqui na linguagem poética... O Zé, no português, é qualquer pessoa. É qualquer pessoa. Então, agora que um Zé Ruela chegou, por exemplo, tá? Não sendo
rude aqui com o Zé Ruela, mas tô falando de qualquer um, né? Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou. Imagina todo mundo olhando pra esse cara dentro da festa. O cara que nunca foi convidado pra nada, agora tá lá dentro. E todo mundo riu. Falou, nossa, que legal que você tá aqui. Ninguém se acostumou, porque ninguém estava acostumado com os gentios ali. Mas o céu se abriu. Por quê? Porque aquele que não era convidado para nada, agora foi convidado. E o céu se abriu para essas pessoas. Agora que a fé ganhou, será que é uma alusão também à fé dessas pessoas que eram gentios e não eram convidados para nada? Olhando essa estrofe, talvez é a mais forte para isso. Então, eu tô tentando entender. E aí aqui é que não entra na minha cabeça, tá? E a Maria sambou e sua saia balançou. Porque no texto, e se a gente for para essa época aqui, não existia saia, César. As mulheres só andavam de vestidos. Será que tá falando, poderia ter colocado a palavra vestido aqui, não saia? Porque quando saia balança, então, ele coloca lá. Maria sambou. O texto sambou. de Lucas não é uma balada, é um jantar. Entende? O texto de Lucas não é uma balada, é para sambar, para rodar e para dançar. Não é uma balada, é um jantar, é uma mesa. Que você senta à mesa e come com aquele que te convidou. Sim. Então, bom, eu não vejo essa alusão toda, né? Mas tudo bem. Como eu disse agora há pouco, a questão. Não, mas a questão é poética, né? Então, se você olhar com os olhos poéticos e tudo mais, você consegue enxergar, mas aí é uma hermenêutica que eu chamo de Thundercats, né? Que tem a visão além do alcance. É para mim, tá? Vou dar aqui meu julgamento final, minha sentença, pra gente trocar de pauta. Eu acho que essa música faz sim uma referência a entidades, sabe? Principalmente quando fala que o Zé entrou. Tentei até trazer alguma coisa aqui, mas essa Maria sambou, e você trouxe o texto bíblico aqui. Era um convite para um jantar, não era um baile dançante, não era um casamento aqui. Não era uma balada. Não era uma balada. De sambar e tal. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.